Oi, gente. Demorei um tempão para voltar com um vídeo longo aqui no canal, mas voltei e a gente vai tentar voltar aqui à regularidade de vídeos. E a verdade é que o próximo vídeo que eu postasse aqui no canal, eu queria muito que fosse sobre esse livro Vox, que na verdade eu terminei de ler ano passado, já faz um tempo, uns meses. Assim que eu terminei de ler, eu tinha certeza que eu queria vir aqui falar para vocês sobre esse livro, porque ele me fez pensar sobre muitas coisas, mas eu acho que foi tanta coisa que eu pensei que eu precisava digerir um pouco mais as informações sobre ele e pensar como me expressar para trazer aqui para vocês. E a verdade é que eu não pensei muito sobre, porque eu acho que sempre tem um monte de ideias que vêm à tona em relação a esse livro, em relação à sociedade que a gente vive hoje. Mas decidi então só vir e abrir meu coração em relação ao livro e contar um pouco mais dele para vocês. Então, bem-vindos ao canal. Esse é um canal que eu falo principalmente de livros e leituras, mas também de viagens e algumas outras coisas. Meu nome é Li e embarca aí nessa jornada com a gente. Não esquece de se inscrever e de deixar um like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vai ser muito interessante. O livro Vox, ele é uma distopia, mas não de um futuro tão distante. Ele basicamente conta a história de um mundo que acabou de passar por uma transformação. Acho que isso foi um ponto que me chamou muita atenção em relação a outras distopias que eu já li. Geralmente, quando a gente lê uma distopia, seja ela 1984, mais clássico assim, ou então mais contemporâneo e moderno, tipo Jogos Vorazes, enfim, sempre é um mundo que se transformou há muito tempo e a gente tem um personagem principal que vai questionar aquele mundo em que ele já nasceu, aquele único mundo que ele conheceu, mas que ele vai questionar por algum motivo. Isso não é Vox. Vox, na verdade, é um mundo que acabou de mudar. A personagem principal, para vocês terem uma ideia, ela passou pela transformação desse mundo. Ela nasceu no mundo normal, no mundo atual, no mundo que a gente vive hoje, e viu tudo isso mudar. E isso eu acho que foi o que foi mais marcante para mim nesse livro e o que mais me fez pensar sobre a realidade que a gente tem hoje. No mundo, no geral, não tô falando necessariamente de Brasil, tô falando da situação do mundo que tá hoje, né? Ninguém é cego, todo mundo sabe como o mundo tá mudando. Basicamente, a personagem principal, ela é uma mulher que estudou, foi para a universidade, é super especialista na área dela, que é de neurolinguística. Ela tem uma família, tem um marido, tem filhos, e ela viu aos poucos tudo se transformando. O livro, ele começa nesse mundo já transformado, já nesse mundo distópico, mas muitas vezes ela conta pra gente como era o mundo antes disso. E não é como era na geração passada ou quando era criança, como era na vida adulta dela, né? Alguns anos atrás, como ele era. E ela conta sobre como ela estava na faculdade com a amiga dela, que ela julgava ser muito revolucionária ou reacionista ou muito engajada politicamente, algo que ela não era. Ela via a amiga dela chamando ela para participar do debate político, passeatas, enfim, ela não ia porque não sei se ela usa todas essas palavras, mas dá pra ver ali que ela via como exagero na época, como não preciso me posicionar aqui, não preciso me posicionar ali. E o mundo foi aos poucos mudando, né? Aqui a gente tá falando dos Estados Unidos, numa versão em que, eventualmente, politicamente, foi evoluindo de uma forma que um político eleito, né, para a presidência, eventualmente, era muito conservador e se alinhou muito com um viés religioso, apesar dele não ser uma figura religiosa propriamente dita, ele não é pastor, padre, nada disso, mas ele se alinhou para um lado mais religioso e muito conservador. E aos poucos essa onda de conservadorismo e mudança foi levando para um lado esquisito e sombrio. Nesse mundo hoje em que ela vive, as mulheres não podem mais trabalhar, não podem mais votar, elas não podem mais falar, né? Esse é o ponto de Vox. As mulheres aqui, elas só podem falar 100 palavras por dia. 100 palavras são 5 frases. 100 palavras é menos de 1 minuto de fala.
Mas é isso tudo que as mulheres podem falar em um dia. Elas têm um contador no pulso. Se elas ultrapassam 100 palavras, elas levam um choque. Se elas ultrapassam muito mais, o choque vai aumentando, né? E você pode imaginar aonde isso vai levar. E eu acho que o que me pegou nesse livro é que ela viu tudo isso mudar, sabe? Tipo, ela viu tudo isso evoluir, ela viu tudo isso acontecer. Óbvio que isso é uma ficção distópica, mas é muito diferente quando você lê uma distopia em que o mundo já mudou e o culpado não é aquele pessoal que tá ali, né? Eles estão inseridos naquele sistema que começou a existir em algum momento, mas aquela viu o sistema mudar. Ela viu isso acontecer num sistema democrático e ela, assim como outros, talvez não fizeram o que podiam quando podiam. Não dá para saber se a ação dela ia mudar alguma coisa, se a ação ali da população ia mudar alguma coisa, mas tinha alguns tentando, como a amiga dela. Óbvio que ela se importava, mas ela não tentou como a amiga dela, sabe? Ela assistiu mais passivamente isso acontecer. Isso não é algo contado logo no começo do livro, isso é uma percepção minha de como ela se portou diante dessa situação e diante do mundo que ela vivia, ao longo da história, conforme ela vai contando e revisitando esse passado. Isso não é spoiler, isso para mim é o alerta máximo do livro e a maior lição do livro, entre todas as outras lições que eu acho que são muito importantes, porque esse livro ele fala sobre a repressão das mulheres, repressão de outras minorias, e como isso tomou esse mundo que teoricamente já tinha evoluído para uma situação em que isso não deveria mais acontecer e retroagiu a esse ponto. No Vox, então, a gente tem a Diana McClellan, que, como eu disse, ela é super estudada, ela tem especialização em neurolinguística, mas agora ela está nessa situação em que ela só pode falar 100 palavras por dia. Ela tem uma filha, também menina, que também só pode falar 100 palavras por dia, desde que ela nasceu, entendo ali. Ela tem 2 meninos, todos estão sendo criados nesse novo sistema, em que as mulheres não podem mais trabalhar, os homens que precisam de fato prover a casa. As mulheres também não podem escrever, então realmente não tem como se comunicar, né? Nem entre si, nem muito com a sua família. Essas 100 palavras vale para, inclusive, dentro de casa, inclusive falando com o seu marido. E a gente tem vários personagens interessantes nessa história, né? A gente tem muita construção do mundo, como as coisas funcionam, então, nesse sistema, nesse universo, como é o dia a dia das mulheres, como é o dia a dia das famílias, dos homens. E junto com a personagem, a gente vai percebendo como esse novo sistema está moldando a cabeça dos homens, né? Porque ela tem filhos, né? Ela tem filhos homens. Eu falei que ela tem 3 filhos, mas desculpa, acho que são 4. Ela tem um filho mais velho, que tem bastante interação no livro, porque ele já é adolescente, ele já, enfim, né, se expressa mais, entende mais da situação, tá chegando no momento em que ele vai precisar, né, formar a família dele, enfim. Ela tem a menina, que é a mais nova, que ela também não pode falar, mais de 100 palavras por dia. E ela tem meninos no meio do caminho ali, que se eu não me engano são gêmeos, alguma coisa assim, ou tem idades muito próximas. Mas que a gente vê um pouco menos no livro. A gente se depara com vários dilemas no livro, né? Exatamente sobre onde está a lealdade, o que é certo ou errado. Até o filho mais velho dela tem várias questões sobre se ele deve ser leal às pessoas que ele ama ou ao governo. Enfim, tem vários dilemas desses que acontecem. Além do dilema do filho dela, a gente conhece também alguns outros personagens, então ela também conhece algumas figuras que, por exemplo, ela tem uma vizinha que parece ser também conservadora, concordar com o que está acontecendo e tudo mais, mas e quando as coisas não ocorrem do jeito que ela espera, sabe?
como ela vai se comportar diante disso. Acho que é uma história também muito tocante ali no livro, na forma como é tratada. A gente também, obviamente, como toda distopia, eventualmente entende que existe ali pessoas que tentam criar uma resistência, tentam escapar daquele sistema de alguma forma. Outra coisa que me chamou muito a atenção é que isso acontece, no caso, aqui nos Estados Unidos, né? Mas para exemplificar, porque eu entendo que essa é a terra natal da autora, mas é só lá. Isso não é uma coisa que acontece nos outros países do mundo. Os outros países sabem que isso está acontecendo. Não parece haver nada, nenhum movimento em relação às outras nações, em relação a esse modelo de governo que está sendo implantado no país. E aí, talvez pelo que eu estudei, né? Não sei se isso vai ser um pensamento de todos lendo, mas acho que fica aquela questão, acho que fica aquele debate de sempre sobre omissão versus autodeterminação dos países, sabe? Enfim, esse regime ele continua se sustentando, mesmo tirando metade da força de trabalho, porque muita gente é presa, muita gente não concorda. Como você pode imaginar, é um sistema que só apoia casais heterossexuais, então muita gente é presa, assim, né? Muita gente que discorda ou quer viver a vida de uma forma em que não é aceito aqui pelo governo. E essas pessoas, ao serem presas, elas integram a força de trabalho por meio de trabalho forçado. Então o sistema continua funcionando no fim das contas, né? O sistema econômico, eu digo, né? Porque o sistema social e político não. Mas, eventualmente, resumindo, sem dar muitos spoilers, ela é convocada ali para o governo, para uma situação em que ela vai precisar, enfim, voltar ali a trabalhar, porque ela é uma especialista na área dela, né? Ela trabalhava especificamente com afasia, que é quando você não consegue, quando você não tem mais a habilidade da fala como você deveria. Eu acho que qualquer coisa que eu fale, além disso, é spoiler. Eu acho que só o mundo por si só vale a pena a leitura, sabe? Eu sei que no Scooby existem algumas críticas sobre o final do livro, sobre ele ser corrido, ou sobre o quanto mostra, né, pra gente especificamente ali de forma descritiva, mas eu acho que essa nem é a mensagem principal do livro, sabe? Eu acho que super vale a leitura apesar disso. Eu acho que Vox é uma leitura super interessante. Conhecendo o mundo, acho que é uma leitura que vai tocar muito mais mulheres e conversar mais com mulheres, mas eu acho que é uma leitura válida para todos. E é isso. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like.